Gostas de ser o vencedor, Sócrates. Essa é a frase, resposta do Cállicles para Sócrates quando ele diz: você reivindica realmente que alguém se aprimorou graças a um relacionamento contigo? Porque se isso é verdade, talvez, né? Essas são palavras agora minhas, você realmente possa fazer esse seu trabalho de orador, de querer ajudar as pessoas. Mas precisamos enxergar isso primeiro. Estamos nessa parte, agora iniciando a parte 43 do livro de Górgias, de Platão. Sócrates, não é por ser aficionado da vitória que te pergunto isso, mas por um desejo real de saber de qual maneira imaginas que deves te comportar na qualidade de um dos nossos homens públicos. Ou seria o caso de nos levares à conclusão de que te ocuparás de qualquer outra coisa em tua administração dos negócios do Estado que não seja a tarefa de nos tornar nós, os cidadãos, os melhores possíveis. Já não admitimos mais de uma vez que é isso que cabe ao político fazer? Nós o admitimos ou não? Responde. Responderei por ti. Admitimos. Então, se é isso que o homem bom deve realizar por seu estado, rememora aqueles homens que mencionaste há pouco e diz-me se ainda consideras que Péricles, Símon, Miltíades e Temístocles se revelaram bons cidadãos. Lembra que ele tinha citado o Cállicles, que já tinha ouvido algumas pessoas, que eram esses generais todos, né, fazer alguma coisa de bom? O Cállicles responde: sim, considero. Uau, agora vamos lá, né? Sócrates, então, se foram bons, claramente cada um deles estava mudando os cidadãos de piores para melhores. Estava ou não? Cállicles responde: sim. Sócrates, consequentemente, quando Péricles começou a discursar ante o povo, os atenienses eram piores do que quando ele proferiu seus últimos discursos? Cállicles responde: talvez. Sócrates, não talvez, como dizes, excelente homem. Conclui-se necessariamente de que admitimos na suposição de ter sido ele um bom cidadão. Cállicles, bem, e daí? Sócrates, e daí nada, mas diz-me uma coisa. Dizem que os atenienses se tornaram melhores devido a Péricles, ou, muito pelo contrário, dizem que foram corrompidos por ele. De um modo ou outro é o que escuto, ou seja, que Péricles tornou os atenienses ociosos, medrosos, tagarelas, avarentos por ter sido pioneiro do sistema de remunerações públicas. Vamos lá, uma nota de rodapé aqui para vocês entenderem o momento, né? A alusão sobre isso, dessa remuneração pública, né? Foi uma prática introduzida em Atenas entre 462 a 461 a.C., do pagamento de juízes e jurados pelas atividades que eles faziam na corte. Até então, essas atividades eram prestadas gratuitamente como serviços ao Estado ateniense. Cállicles, ouves isso de pessoas que têm as orelhas deformadas por causa do box, Sócrates. O Cállicles, nesse momento, ele está se referindo a pessoas, né, uma outra nota de rodapé, simpatizantes dos costumes espartanos, lembrando da rixa, né, que existia Esparta e Atenas, que acabavam por praticar excessivamente o pugilato, o que resultava em ferimentos e deformação de suas orelhas. Então, lembrando que Atenas era uma grande cidade, uma cidade que as pessoas tinham honra, se sentiam honradas por terem nascido lá. Então, Cállicles fazendo essa comparação com Esparta, visivelmente provocando Sócrates, que ele ouve essas coisas de outras pessoas que não de Atenas. Sócrates agora vai responder.
uma luta de boxe, isso aqui mesmo, né? Que Sócrates luta com luva de pelica, né? Sócrates, mas o que não é mais boato, mas de que sabemos tu e eu, é que inicialmente Péricles gozava de uma boa reputação e que, quando os atenienses eram piores, jamais votaram para condená-lo a qualquer sentença degradante, mas que depois que ele os tornou nobres e bons, próximos do fim da vida de Péricles, condenaram-no por peculato, ou seja, roubo, quase o sentenciado à pena de morte, claramente porque o consideravam um indivíduo de mau caráter. Sócrates sendo irônico aqui, né? Ele transformou as pessoas em boas e melhores, e porque elas ficaram boas e melhores, essas pessoas mesmo condenaram o Péricles. Tem algo estranho, né? Cállicles vai responder: e daí? Faz isso de Péricles uma pessoa má? Sócrates: bem, de qualquer modo, um homem que cuidasse de asnos, cavalos ou bois seria considerado uma pessoa má se recebesse animais que não o escoiceassem, não lhe dessem marradas ou o mordessem, mas que depois de serem cuidados por ele, passassem a comportar-se assim com base em pura selvageria. Ou não julgas mal o indivíduo que, tendo recebido qualquer animal domesticado, o torna mais selvagem do que como o encontrou? Assim o julgas ou não? Cállicles: certamente o julgo para que possa agradar-te. Sócrates: então, para agradar-me ainda mais, responde-me o seguinte: é o ser humano também um dos animais? Cállicles: claro que sim. Sócrates: e Péricles cuidava de seres humanos? Cállicles: sim. Sócrates: ora, não deveriam, conforme o que admitimos há pouco, ter se tornado por ação dele mais justos em lugar de mais injustos, se ele houvesse se revelado um bom estadista enquanto cuidava deles? Cállicles responde: certamente. Sócrates: e os justos são mansos, como diz Homero? Mas o que tens a declarar não é assim? Cállicles: sim, é. Sócrates: todavia, ele os tornou mais selvagens do que quando se encarregou de cuidar deles, e isso contra ele próprio, a última pessoa que ele teria desejado que fosse atacada por eles. Cállicles: queres que eu concorde contigo? Sócrates: sim, desde que julgues que estou dizendo a verdade. Cállicles: então, que assim seja. Sócrates: e se mais selvagens, mais injustos e piores? Cállicles: que seja. Sócrates: então, com base nesse argumento, Péricles não foi um bom estadista. Está claro aqui, né? Porque ele não tornou as pessoas melhores, mas sim mais injustas e piores. Cállicles responde: ao menos tu negas que ele tenha sido. Sócrates: e por Zeus também tu eu o digo, pelo que admites. E voltando a Cimon, diz-me, as pessoas das quais ele cuidou não o condenaram ao ostracismo para que pudessem não ouvir sua voz por 10 anos? E quanto a Temístocles, não o trataram da mesma forma, adicionando ainda a punição do exílio? E não votaram a favor da condenação de Miltíades, o herói de Maratona, a ser lançado no poço no qual ele teria sido de fato lançado, se não fosse pelo Pritane? E, no entanto, esses acontecimentos não teriam atingido esses homens se eles fossem bons da maneira que os descreves. Ao menos os bons aurigas não se mantêm firmes em sua posição nas bigas, por ocasião de sua primeira corrida, para mais tarde serem arremessados fora delas quando já treinaram seus cavalos e adquiriram mais destreza na condução das bigas. Isso jamais ocorre na condução de bigas,
quer em qualquer outra atividades. O que pensas que ocorre? Responde ele: não, não penso. Vou parar por aqui, né? Temos já bastante coisas a observar. Lembrando, então, que agora Sócrates acaba de desconstruir aquele argumento de que Cálicles tinha dito que sim, ele conhecia pessoas que pela sua arte da oratória tinham tornado outros melhores, né? E aí o Sócrates aqui desconstrói todas essas pessoas, mostrando que se assim o tivesse feito, não teriam sido aqui julgados, né, pelas pessoas que foram conduzidas por eles. Então continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.